de que maneira os autores do Novo Testamento interpretaram o Antigo Testamento? Essa é a pergunta de R$1 milhão, Marcos. Essa é a pergunta que hoje gera tanto debate teológico. Esse é o tema mais quente que está pegando fogo, é tese de doutorado pipocando em todo lugar por aí, gente escrevendo livro toda hora, porque esse é o grande tema hoje em dia da hermenêutica e dos estudos bíblicos dentro da academia teológica. Quando a gente olha para esse todo, desse universo todo aí da academia teológica, a gente consegue perceber que existem 5 propostas básicas que tentam sintetizar as maneiras ou a maneira como os autores do Novo Testamento interpretaram o Antigo Testamento. São 5 abordagens, normalmente, que esses teólogos, quando debatem, eles falam. A primeira delas é uma abordagem que a gente chama de o senso pleno ou o sentido pleno do Antigo Testamento, que em latim quer dizer sensus plenior. Tá? Essa é a expressão que dentro da teologia o pessoal fala bastante. O que isso significa? Eles dizem que os autores do Novo Testamento, eles foram capazes de olhar para o Antigo Testamento e, visto que eles já estavam num momento mais avançado da revelação de Deus, do progresso da revelação de Deus, eles foram capazes de perceber no texto outras camadas de significado que não necessariamente o autor original acessou, que ele tinha em mente. Então, por exemplo, quando a gente olha lá para Abacuque no capítulo 2, versículo 4, né, que é o texto que todo mundo fala, né, o justo viverá pela fé. Todo mundo cita esse texto. E, de fato, esse é o texto fundamental que o apóstolo Paulo cita, o autor de Hebreus cita, o apóstolo Paulo cita, inclusive, 2 vezes. E, segundo os proponentes dessa teoria, eles estão dizendo o seguinte, eles estão dizendo que o apóstolo Paulo, visto que ele já estava num estágio muito mais avançado da revelação de Deus, ele já tinha visto Cristo encarnado, ele já tinha visto a chegada do reino, ele já está naquele período de tempo que é o chamado período dos últimos dias, né, apocalíptico, escatológico, a escatologia já está realizada e tudo mais, então ele já está nesse tempo. Ele viu o exílio do Antigo Testamento, que isso dá uma dimensão. Exatamente. Que essa promessa pode ser que tenha alguns caminhos tortos que Deus vai castigar e depois volta. Exatamente. E aí, então, porque ele já está tão avançado, então ele é capaz de identificar no texto veterotestamentário camadas de significado mais profundas do que aquilo que o autor original necessariamente não estava percebendo, não estava pegando, mas que estão lá por causa da inspiração do texto bíblico. Estão lá porque Deus deixou lá. Estão lá porque Deus escolheu cada palavra, Deus viu cada movimento. Então, já que este indivíduo já está lá na frente, então ele é capaz de observar e ver lá quando o Abacuque fala que o justo viverá pela sua fidelidade, não pela fé, mas pela sua fidelidade, literalmente em hebraico, e ele está fazendo essa fala em contraponto ao povo babilônico, está dizendo, olha, o arrogante, Deus vai dar cabo do arrogante, mas o justo vai viver pela fé. Então, o apóstolo Paulo ele é capaz de olhar para esse texto nesse sentido pleno e falar assim, opa, tem mais aqui, tem mais coisa aqui. E aí, então, ele vai dar esse sentido de justificação, entendeu? Isso é a primeira teoria, a chamada teoria do sensus plenior. Segunda teoria ela é bem interessante, é a teoria chamada da hermenêutica tipológica. Eles dizem que os autores do Novo Testamento, eles olharam para o Antigo Testamento de maneira tipológica, enxergando os tipos. E o que é um tipo, né, na Bíblia? Então, o tipo na Bíblia diz respeito a eventos, pessoas, coisas, símbolos, que apontam não somente para uma coisa que é ali do passado, mas elas apontam para coisas futuras. Então, por exemplo, você tem o cordeiro que era imolado no Yom Kippur. Ele é um tipo de Cristo. Tanto é que o João Batista, segundo os proponentes dessa teoria, vão olhar e vão falar assim, olha, eis aí o cordeiro que tira o pecado do mundo. E ele está olhando e está falando, opa, tá vendo aquele cordeiro lá de Êxodo? Então aquele cordeiro de Êxodo, ele não é só um cordeiro que era imolado no dia do Yom Kippur, ou quando alguém fazia um sacrifício lá na tenda e depois no templo. Este é o cordeiro, existe um antítipo, ou existe uma referência posterior que se conecta com esse tipo do Antigo Testamento. Então, o que eu quero resumir aqui é que os proponentes dessa teoria, eles dizem que o autor do Novo Testamento, ele lia o Antigo Testamento percebendo esses links tipológicos,
percebendo e buscando essas conexões. O cordeiro, o templo, o sábado do descanso, isso e aquilo, vários símbolos, o Egito e etc. Vários símbolos que se conectam com uma realidade futura maior e que transcende aquele elemento lá no Antigo Testamento. Tenho algumas perguntas sobre isso. Essa leitura tipológica, pelo que eu estou entendendo que você está falando, ela não quer dizer necessariamente que o autor do Antigo Testamento tinha isso em mente. Ele estava ali vivendo, mas que a narrativa da Bíblia toda, né, o enredo, ali já estava representado na inspiração divina. A minha pergunta é, esse tipo de interpretação, ela veio por influência helênica dos gregos, ou a influência grega seria mais uma alegoria e não teria a ver com a tipologia dos autores do Novo Testamento? Cara, eu acho que a alegorização ela é uma coisa mais helênica. Tá? Inclusive o apóstolo Paulo lá em Gálatas no capítulo 4, ele fala, né, estou alegorizando, quando ele fala de Agar e de Sara e tudo mais, e ele usa o verbo grego alegorizomai, né, então estou alegorizando. Eu acho que o movimento de alegoria, a gente vai falar sobre alegoria porque essa é uma das maneiras de você interpretar o Antigo Testamento, o movimento de alegoria, ele está mais ligado de fato ao helenismo, porque o helenismo ele tinha aquela ideia de significados que descolam, estão desconectados do texto. Tudo aquilo que eu falei para você, o tipo ele não está desconectado do texto. Você tem cordeiro e você tem cordeiro, você tem texto, você tem elemento textual de onde você tira essa conexão. A alegoria é você encontrar um outro referente que não tem absolutamente nada a ver com o texto. E mais, né, Isaac? A tipologia não nega o acontecimento literal do texto. As pessoas adoram perguntar para mim, Marcos, Gênesis 1 e 2, literal ou tipológico? Eu falo, uai, por que não os dois? Eu nunca vi que você, para interpretar uma tipologia, tem que negar o que é literal. Mas é legal. Deixa eu fazer um parêntese aqui, Marcos. Porque isso é uma coisa que é muito importante que você está dizendo. Deixa eu explicar por quê. Eu estou convencido, e agora vai ter treta, tá? Já estou avisando. É por minha conta aquilo que vou falar a partir de agora. Eu estou, Marquinhos, profundamente convencido. O movimento brasileiro, especialmente o chamado movimento reformado brasileiro, ele é um movimento que tem uma bibliologia doceta. Deixa eu explicar o que eu estou querendo dizer. Primeiro eu preciso explicar o que é o docetismo. O docetismo, como você bem sabe, Marquinhos, é aquela heresia histórica cristológica que via Jesus somente como uma figura divina e que tinha uma aparência humana. Jesus não tinha um corpo verdadeiro, Jesus não tinha um corpo, ele não sofreu, ele só tinha uma aparência. O verbo doquel, né, de onde vem essa expressão doceta, ele quer dizer isso, aparência, semelhança e etc. Então, quando eu falo de uma bibliologia doceta, eu estou falando que muitos, especialmente os reformados conservadores hoje no Brasil, eles, numa tentativa de resguardar o princípio e verdadeiro de que a palavra de Deus é inspirada e é um texto divino, eles desconsideram o fato de que nós temos um texto humano, produzido em linguagem humana, em racionalização humana, e que a gente tem que entender ele também como literatura. Deu para entender? E aí a gente vive uma bibliologia docética, que só olha para a Bíblia como um texto inspirado, e ele é. Tá? Não estou negando isso, ele é inspirado, autoritativo, um texto divino, mas ele também é um texto que tem gênero, ele também é um texto que tem linguagem humana, ele também é um texto que exige labor literário, hermenêutico. Então, o que eu estou querendo dizer para você é que, nessa tentativa de resguardar o valor da palavra de Deus como inspirada e suficiente, esses irmãos muitas vezes se esquecem de que a palavra de Deus, ela é humana também, escrita por homens humanos, em racionalidade humana, epistemologia humana está por trás do texto bíblico. E por causa disso, a gente tem que encarar o texto bíblico a partir do seu gênero, a partir da sua história, a partir da sua literatura, a partir da sua gramática e etc. Por que estou falando isso? Porque essa discussão que você acabou de mencionar, Marquinhos, ela é justamente isso, no fundo. Porque o pessoal fala assim, não, podemos negar que Gênesis no capítulo 1 não seja inspirado. Então a gente não pode aceitar que, por exemplo, Gênesis 1 tem características de poema, tem métrica, tem repetição, tem um monte de coisa. Não dá para você interpretar esse negócio como se fosse uma narrativa histórica, porque tem todas as características de um poema. Ah, não, mas só que, meu Deus do céu, o que vão falar se a gente disser que não dá para interpretar? Não, não é um ou outro, é um e outro. É um texto inspirado, mas ao mesmo tempo também tem um poema, tem um gênero, tem uma literatura que a gente precisa levar a sério. E, Marquinhos, a minha crítica,
e ela é acentuada aqui, eu sei disso. A minha crítica ela é muito simples, é que, visto que os nossos evangélicos brasileiros gostam muito mais de teologia sistemática do que gostam de teologia bíblica, e gostam de hermenêutica, essa matéria que você está ensinando, e não sabem, muitos deles não sabem absolutamente nada de grego e de hebraico, aí eles querem forçar uma hermenêutica a partir de sistema em que não leva a sério o texto como ele é, entendeu? Porque tem uma bibliologia docética. Pronto, fecha parênteses. Ai, eu adoro você. Eu sempre escrevo isso e agora também tá aí, porque eu falo, tem alguma coisa errada. Eu tô concordando muito com vocês, Isaac. Eu tenho uma frase que o Fontana falou, muito boa, Marcos. Essa frase aí fechou. Que é o seguinte: nem os liberais e nem os fundamentalistas. Eu dou o nome de fundamentalista para não ficar falando de conservador ou reformados até, que eu pego esses dois assim, aí cada um som do seu coração. Mas onde eles se encontram, eles são polos ao contrário, distintos, mas eles são faces opostas da mesma moeda. E eles se encontram numa coisa: nenhum dos dois está nem aí para a intenção do autor. Tanto os liberais quanto os fundamentalistas. Eles não estão, eles estão mais preocupados com o fundamento teológico sistemático do que a intenção do autor. Exatamente. Só mais uma coisa, não sei se você sabe, esses últimos 2 meses, 3, o pessoal tá quente com esse negócio de Gênesis 1 e 2. Deve ser por isso até que eu lembrei, alguém deve ter perguntado ali no meu Instagram, naquelas perguntas falso ou verdadeiro. E às vezes eu falo, eu não vou, isso aqui tem que gastar um tempo mais, porque o pessoal não entende, né? Mas é exatamente isso. Alguns textos poéticos, eles só são poéticos. E aí eu respeito até quem acredita que Gênesis 1 e 2 é poético. Eu não acredito que é só poético. Agora, isso não dá um erro grande para a minha vida, na prática, na hermenêutica aplicada. Se o cara não acredita que era literal a criação ali, Adão e Eva, mas entende a tipologia, dá menos problema para nós hoje do que o ao contrário, do que o fundamentalista que acredita que é literário, mas não entendeu, não sabe ler o texto. Porque se o texto tem um gênero e aquele gênero você está interpretando de forma errada, você começa a interpretar poesia como mandamento, mandatório, você cai nas... aliás, tudo que você interpreta na Bíblia como mandamento, eu estava hoje gravando uma aula sobre epístolas, né? E também a análise da retórica. Mano, você vai, de novo, o maior problema é o cara que fica lendo epístola como se fosse mandamento. Mas é isso, é só... Pra gente foi muito bom essa provocação e eu vou tirar só esse trechinho pra turma que ainda dá mais assim... só fazer... Não tem contexto, né? Aí vai ficar da hora, né? Deixa pra pegar fogo. Fechando aí, tá? Só fechando a argumentação da tipologia. Então a tipologia, de maneira, eu tô sendo bem rápido e bem simplista aqui, quase simplista na minha argumentação. A tipologia, então, é esse movimento em que os autores do Novo Testamento, eles leram os referentes do Antigo Testamento e eles buscavam as conexões, e porque eles eram inspirados pelo Espírito Santo de Deus, eles tinham essa autoridade para poder dizer, olha, o cordeiro de lá é o cordeiro de cá, o templo de lá é o templo de cá, deu para entender? Faziam essa relação de tipo e antítipo, tá? Você vai falando, você me lembra de coisas, mas esse tipo de interpretação, ela é muito de Lutero. E, aliás, pulando para outro reformado aqui, Tim Keller. Você vê os dois ali usando muito esse tipo tipológico de interpretação, mas só para o pessoal saber que tem gente forte defendendo isso. Outro modelo de interpretação apostólico, como é proposto pela academia, é o modelo que considera a questão do contexto. Em outras palavras, o que os proponentes dessa teoria apresentam é que é o seguinte: os autores do Novo Testamento, quando eles foram ler o Antigo Testamento, eles estavam muito mais preocupados com a argumentação contextual das determinadas passagens do que necessariamente com o uso das palavras imediatas que aparecem no determinado verso que eles estão citando. Deu para entender? Isso é o que eles chamam lá da hermenêutica do contexto canônico, né? Então, um exemplo disso é que, do mesmo jeito que há quem entenda o texto de Abacuque, capítulo 2, versículo 4, numa maneira de sensus plenior, né, no senso a maior, há quem diga que, por exemplo, Paulo citou o texto de Abacuque no capítulo 2 muito mais preocupado com a questão do contexto, porque quando o Abacuque está falando ali em Abacuque no capítulo 2, ele está ouvindo de Deus a resposta para a sua indagação de que, Senhor, peraí, você vai mandar os caldeus para disciplinar a gente? Aí Deus começa a responder o Abacuque e vai dar aquela chamada série de ais lá, que vai dizer, olha, ai do soberbo, ai do que
bota vinho na ira do outro, ai do que levanta a casa por meio do sangue, etc e tal, ai desses caras todos ruins, vou mandar juízo sobre eles também. Então, os proponentes, eles vão dizer assim, visto que Abacuque, ele está diante de um cenário que ele olha para frente e ele vê simplesmente um juízo vindouro, e ele está falando, quem é que vai sobreviver a esse juízo vindouro que os caldeus vão mandar? O que é justo e é justificado pela sua fé. Então, o Paulo, ele vai pegar o contexto, então ele vai falar, quem é que vai sobreviver ao juízo vindouro agora escatológico? Quem é que vai ser aquele que não vai ser condenado? Carta de Romanos, 1, 2 e 3. A condenação, quem é que não vai ser condenado? Aquele que é justificado pela fé. Como disse Abacuque, o justo viverá pela fé. Então, o proponente dessa teoria, ele está dizendo que o autor do Novo Testamento, ele está preocupado muito mais com o contexto do livro todo, contexto do livro todo, do que da citação. Da citação em si, com o significado de palavra em si e tal, e etc. Tá? Essa é a terceira proposta. A quarta proposta... Justo também. Tá? Eu tô comprando as três até agora. A quarta proposta, ela diz pra gente aquilo que você vai encontrar nesse livro aqui, Comentário do Uso do Antigo Testamento no Novo. Isso daqui é a minha edição em inglês, mas já está em português, publicado pela Vida Nova. Tá? O Carson, ele vai fazer um estudo muito sério nesse livro, especialmente na introdução, explicando os chamados métodos exegéticos do primeiro século, ou do judaísmo do Segundo Templo. Tá? Em outras palavras, os proponentes dessa teoria, eles dizem que os autores do Novo Testamento, eles foram profundamente influenciados pelo jeito de interpretar a escritura que era comum daquela época. Então você tem lá as midrashes, a tradição midrástica, né? Você tem a tradição da Pesher, você tem o movimento alegórico, que é muito comum ali naqueles dias, você tem o literalismo dos rabinos e etc. Então você tem as várias escolas hermenêuticas do período do primeiro século ali, que é oriundo do Segundo Templo, e dizem os proponentes dessa teoria, os autores do Novo Testamento, então quando eles foram citar as passagens e interpretar as passagens do Antigo Testamento, eles o fizeram desses óculos hermenêuticos, dessas escolas hermenêuticas que eram comuns dos dias deles, tá? Então, por exemplo, o Carson, quando ele vai explicar esse texto de Abacuque no capítulo 2, que a gente está conversando bastante, ele vai propor que é uma interpretação midrástica que Paulo fez de Abacuque capítulo 2. Tá? Uma midrash, uma leitura da midrash, e ele taca-lhe pau lá e resolve e mata o assunto aí. Então, essa é a quarta maneira comum. Você sabe, eu não sei se você sabe, vou te contar um babado aqui. Quando eu me formei em 2002, em 2003, eu entrei numa pós-graduação. Não completei, mas eu entrei numa pós-graduação. Uhum. E fui fazer hermenêutica. Adivinha com quem que eu estudei hermenêutica? Não faço nem ideia. A minha base foi Augusto Nicodemos. Eita, nós! Estudei com ele. Uhum. E era antes do livro dele de hermenêutica, eu tenho até a apostila da época, que era uma calhamação. Mas era muito interessante quando eu lembro de ter estudado isso, porque no período interbíblico você perde as referências, eu lembro isso direitinho das aulas que eu tinha na pós, você perde todas as referências que se tinha do Antigo Testamento. Você não tem mais templo, né? Mesmo com a construção do segundo, mas tinha que substituir. A língua estava sendo perdida, você não tinha o sacerdote, se você não tem templo, você não tem sacerdote. E você não tinha o rei, porque você estava nas conquistas, você não tinha ali a monarquia. E aí os rabinos entraram com muita força e autoridade, e as sinagogas também, aliás, uma está vinculada à outra. Os rabinos e as sinagogas, um dando força para o outro. Que tem, eu acho, muito a ver com essa quarta interpretação. Por que essas ilhas de interpretação, os midrashins e outros, ganharam tanta força no período interbíblico e no primeiro século, muito porque se perde a referência à centralidade de gente decidindo, e agora você tem rabinos esporádicos e você tem uma luta, né, de uns que são mais rígidos no julgo, né, no jeito que interpreta a Bíblia, e você tem uns que são mais da graça, como Hillel e o seu pupilo Paulo. Mas eu tô errado nisso ou não? Não, eu acho que não. Eu acho que é bom você ter falado isso, porque essa talvez tenha sido a escola predominante de Paulo, tá? Aí a gente vai ter que entrar aqui... eu não gostaria de entrar, tá?
porque isso daí seria uma live inteira, Marquinhos, que eu acho que inclusive você já deve ter feito sobre a questão da nova perspectiva em Paulo. Tá? A chamada nova perspectiva em Paulo, ela explora bastante esse contexto judaico de Paulo, explora bastante essa hermenêutica do Segundo Templo, explora bastante essa questão da Midrash, que é ligada à escola de Hillel. Hillel, para explicar o que é a hermenêutica da Midrash, né, ou a Midráshtica, né, é uma hermenêutica que Hillel fundou antes do Senhor Jesus Cristo aparecer no cenário, e o Hillel, ele propôs um movimento de 7, é um método de interpretação de 7 passos. E o Hillel interpretava, então, a Bíblia da época, que só tinha o Antigo Testamento, a partir desses 7 passos. E esse método de hermenêutica foi um método que se tornou comum. Então você chega ali, quando aparece o Senhor Jesus Cristo, depois, posteriormente, os apóstolos vão interpretar o Antigo Testamento, especialmente o apóstolo Paulo, ele vai, sim, beber em todas essas tradições. A Pesher, né, que é um outro modelo, método hermenêutico ali do primeiro século, ele vem da tradição de Qumran, né, então foi uma coisa que se tornou comum ali em Qumran, e eles usaram esse método da Pesher, né, que enfim, eles interpretavam a escritura dessa maneira, tentavam aplicar, né, a escritura. Você tinha Hillel e você tinha o Shammai, né, que era mais literalista ali, isso, né? Exatamente. Fechou o 4? Já foi o quarto, isso. O quarto é a influência das escolas hermenêuticas do primeiro século. E em último lugar, a influência das escolas do Segundo Templo, na verdade, que falam na academia. E em último lugar, você tem uma escola que ela não é muito comum hoje em dia, porque ela está ganhando força somente agora, que é a chamada escola do próprio método apostólico. Eles estão propondo que, na verdade, os apóstolos não usaram sensus plenior, não usaram hermenêutica do primeiro século, não usaram nada dessas coisas que eu acabei de falar para você. O que eles usaram? O método deles. E qual que é o método deles? Tudo aponta para Cristo. Já que eles ouviram do próprio Senhor Jesus Cristo que as escrituras testificam a meu respeito, eles então se sentiram na liberdade de buscar qualquer texto e qualquer porção textual e falar: aqui está Jesus. Honesto. É honesto. Que, na verdade, qualquer uma das opções que eu tomar, ou você que está ouvindo tomar, você, na verdade, está partindo de uma premissa que é a mesma dessa. Exatamente. Que, na verdade, gente, se Jesus falou, por que a gente está discutindo isso? Eu lembro, Botelho, que eu estava conversando com um amigo meu, que para mim é a maior autoridade de crítica textual do Novo Testamento no Brasil hoje, é o Marcelo Berti. E eu estava conversando com o Marcelo, a gente estava conversando justamente sobre essas coisas, aí o Marcelo virou para mim e falou assim: Isaac, qual que dessas 5 posições aí, dessas posições, tem mais, tá? Essas 5 são as principais, mas tem muito mais posições. Eu virei para o Marcelo Berti e falei assim: Marcelo, eu interpreto o Antigo Testamento do jeito que me convém. Se o sensus plenior me ajuda, eu uso o sensus plenior. Se é Midrash, eu uso a Midrash. Se é Pesher... Aí o Marcelo Berti: impossível, você não pode fazer isso, que ele é um cara pegado aos posicionamentos dele e tal. Aí eu falei: fazer o quê? Eu não vou morrer por nenhum deles, porque vai que eu chego lá no céu, aí o Paulo vira para mim e fala: não, eu acho que eu usei o método de Cristo. Aí o Pedro vira para mim: não, mas eu usei Midrash. Aí vem o outro, vira para mim e fala assim: é isso que eu ia falar. Mas é isso que eu ia falar. Pedir uma unidade de todos, você já tem a unidade que todos estão enxergando que Jesus é o cumprimento do Antigo Testamento. Uhum. Mas você vê no Mateus, toda citação de Mateus, a gente vai falar talvez mais para frente, ela é forçada, quase não dá. Ele é tipológica para valer. É o caso lá de Oséias 11, né? Ele tá mais preocupado dizendo assim: Jesus é o novo Israel. E por ser o novo Israel, eu vou pegar qualquer coisa de Israel que para mostrar que Jesus é o novo Israel. E é essa construção perfeita. E a gente vai criticar Mateus, ele faz uma construção perfeita. Ou alguns iriam dizer que Mateus está falando que Jesus é o novo Moisés. Mas, independente disso, você vai para Paulo, é um outro tipo. E você vai para outros. E ainda tem um outro problema. Uma coisa é o Paulo no começo do ministério. Quando você vai ler Tessalonicenses, Gálatas, você vai ver ênfases diferentes. Ele não vai contradizer o que ele sempre acreditou. Mas um Paulo, numa carta final na prisão, você já vai ver o cara mais, como eu diria assim, amaciado. É o que a gente estava falando de eu e você. Uma coisa é o Marcos no começo da década. Agora, mano, já é um outro Marcos. Eu não vou entrar em toda dividida e talvez daqui a 10 anos, aí que eu não entro em dividida mesmo. Nenhuma, né? Ou a que eu achar que vale a pena morrer por ela. Então, assim, meu pai, ele fala, meu pai tá com 70 anos, ele falava o seguinte: eu com 20 anos, eu queria salvar o mundo para Jesus. Com 30, eu achava que eu ia salvar o Brasil. Aí ele fala:
Com 40, eu acreditava que eu ia salvar o meu estado, São Paulo ali, talvez Rio, Sudeste. Com 50, eu vou salvar o pessoal da minha denominação. Que concordam ali, não vou mais também ficar aceitando falar com... Aí ele fala, com 60, eu quero salvar a minha igreja local. Aí ele fala, olha lá, né? Ele fala assim, com 70, eu decidi que eu quero salvar minha família. Marcos, eu tô com 74, eu já tô achando que se eu conseguir ser salvo, já tá bom. E é mais ou menos isso, cara. Eu acho que essa percepção da velhice vai trazendo alguns moldes na nossa vida. Eu acho que esse quinto ponto, ele encontra um chamado fundamento canônico, né? Porque o próprio Senhor Jesus Cristo, quando ele briga com os fariseus lá em João, no capítulo 5, ele vai falar, olha, vocês procuram isso e investigam as escrituras porque vocês creem que nela está a salvação e tudo mais. De fato, o Senhor Jesus Cristo falou, mas só que vocês não querem vir a mim porque vocês não querem reconhecer que eu estou no texto. O texto fala de mim, as escrituras testificam o meu respeito. Do mesmo jeito, como eu falei para você, lá no caminho de Emaús, o Senhor Jesus Cristo deu uma aula de hermenêutica do Antigo Testamento nessa abordagem cristológica, como Moisés, os profetas e os escritos, eles falam sobre Jesus. Então, é verdade que os apóstolos, eles foram profundamente influenciados pelo próprio Senhor Jesus Cristo, que disse, se as escrituras estão falando de mim, que vocês leiam as escrituras e me achem aí, entendeu? Então, a discussão acerca dessa escola mas será que não existe um método mais definido e tal? E aí as teses de doutorado e as discussões acadêmicas, elas surgem exatamente nisso. Na hora de tentar apresentar essas propostas desses métodos apostólicos ou não, e não sei o que, se usou assim, se usou assado. Enfim, aí a gente entra naquele mundo acadêmico grosso aí dos doutores. Mas né? que eu aprendi na vida, Isaac, que ele é fundamental. Assim como Jesus histórico, nova perspectiva de Paulo, a gente só colhe benefícios depois da discussão. Pode ser que, a priori, né, as pessoas falam, nossa, esses liberais, ou tá deturpando, ou não sei o quê. A gente só colhe depois um equilíbrio. Essas visões da aplicação, ou de como os apóstolos iam lendo, elas são pequenos detalhes diversos, que eu até acho, por exemplo, a primeira ali do pleno, né, que a pessoa... Eu fico um pouco com medo quando você fala que o apóstolo alcançou um grau de conhecimento maior, mas também a revelação é progressiva. Talvez ele não é que eles já sabiam mais, mas eles estavam mais avançados na revelação. Eles tinham mais material, assim como nós hoje temos mais material que Paulo, né? Paulo não tinha os evangelhos, né? Paulo não tinha Apocalipse ali, e não que ele não ia, na revelação dele não é plena, né?